Olá, terceirão, que saudade de vocês, ó. Me lembro que a última vez que nós estivemos juntos, a gente usou o finalzinho da aula para preparar as cestas e guardar os alimentos lá da doação que estariam relacionados à entrega na Páscoa, né? Que infelizmente a gente vive tempos diferentes. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre gases. Vou começar uma aulinha bem tranquilinha. Eu gostaria que você se localizasse aí pelo setor 132, módulo 11. Vamos trabalhar bem tranquilinho. Depois a gente volta mais para frente, faz uma revisãozinha aí sobre toda aquela contextualização de massa molar ou mol. Muito bom estar com vocês. Então, quando nós falamos do assunto de gases, é sempre importante ter em mente o seguinte: gás tem uma capacidade de adaptação. Eu sempre digo que o estado físico gasoso ele tem a capacidade de se transformar, a capacidade de ocupar os espaços. Se você olhar essa imagem, a mesma quantidade de moléculas ocupa volumes diferentes. É algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos imersos num sistema gasoso. Pelos vários exemplos que você tem aí na tela, de mergulhadores, de dirigíveis, a nossa própria sobrevivência ela está associada ao sistema gasoso. O planeta, nós dependemos de gases, né? Então vamos ver um pouquinho a parte técnica de toda essa história. Gases. Falar em gases, é preciso que eu compreenda que 3 coisas mandam em um gás: temperatura, pressão e volume. Isto tudo relacionado com a quantidade deste gás. Vamos lá. Então, primeira coisa, pressão de um gás. O que é a pressão de um gás? Quais são os valores medidos? Como que funciona a pressão no estado gasoso? Então é importante que a gente entenda o seguinte, tá? Que eu tenho as 3 coisas: volume, temperatura e pressão. Então, se eu pensar num sistema gasoso, eu tenho que pensar nessas 3 coisas, chamadas então de variáveis de estado, ok? Chamadas de variáveis de estado. Bom, essas variáveis de estado, elas podem ir mudando, elas podem ir se transformando. Nós teremos logo mais transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas, né? E sempre envolvendo o que a gente chama do TPV, temperatura, pressão e volume. Então, a nossa ideia inicial de pressão, a pressão, se você observar essa animaçãozinha, você vai entender que ela é ocasionada pelo choque, pelo movimento das partículas. Não dá para esquecer que os gases estão em movimento contínuo e desordenado, ok? Quando eu falo nisso, eu posso observar que falar de pressão, nós temos várias unidades. Dentro da química, as 2 unidades mais comuns é atmosferas e milímetros de mercúrio. Não esquecer desta relaçãozinha que 1 atmosfera é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Volume. Sempre lembre do seguinte, ó, o volume de um gás é o volume ocupado pelo recipiente. O volume ocupado pelo recipiente. E como eu utilizo um volume normalmente de 3 dimensões, é natural ele aparecer em centímetros cúbicos. Enquanto a temperatura, a gente deve trabalhar na escala Kelvin, que é pegar a escala Celsius e somar 273. E aí, dentro dessa historinha, vem as transformações gasosas. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar com a transformação chamada isotérmica.
Observe aí as 3 variáveis de estado: temperatura, pressão e volume. Você vai observar que pressão e volume estão variando, enquanto a temperatura permanece constante. A isso nós chamamos de transformação isotérmica. Se você observar o gráfico aqui comigo, você vai observar o seguinte, quando a temperatura é constante, observa lá, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Em uma transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então nós temos essa leizinha P1V1 igual a P2V2, a lei de Boyle-Mariotti. Agora, da onde vêm essas leis? Numa próxima aula a gente vai falar, elas vêm da equação geral dos gases, que é P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Eu, por exemplo, considero essa uma das transformações mais importantes de todas, tá? Depois a gente vai trabalhar com a isobárica, com a pressão constante, e com a isovolumétrica ou isocórica, que mantém o volume constante. Tem um exemplozinho aqui para a gente fechar a nossa aula, tá? E depois você poder trabalhar legal com esse material. Ele diz assim, um cilindro com o êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atmosfera. Mantendo a temperatura constante, então ele está dizendo que há uma transformação isotérmica. Se quisermos que o volume diminua para 25, teremos que aplicar uma pressão D. Bom, eu tenho o volume 1 e a pressão 1. Eu tenho o volume 2 e quero a pressão 2. Eu não preciso relacionar aqui a temperatura 1 e a temperatura 2, porque elas são constantes. Jogo então na equaçãozinha, substituo os valores e a gente chega a uma pressão de 4 atmosferas. Perceba um detalhe, eu quero que o volume caia 4 vezes. Eu nem precisaria fazer essa conta, porque se eu quero que o volume caia 4 vezes, eu vou aumentar a pressão 4 vezes. São grandezas inversamente proporcionais. Meus amiguinhos, vamos manter esse nosso estudo, essa nossa força. Você tem um material legal aí, tem o módulo 11 para trabalhar com bastante eficiência aí. Vamos em frente que logo logo toda essa situação vai passar e nós com certeza continuaremos com nossas vidas. Um grande abraço!